Bem, irmãos, vamos partir para a nossa 13ª aula. E na aula passada nós começamos a estudar, na verdade, os capítulos 15 e 16 do Evangelho de João. Nós vimos que estes capítulos fazem parte do que é chamado Livro dos Sinais, e que dentro do Livro dos Sinais você tem essa partezinha que vai do capítulo 13 até o capítulo 17, que é uma reunião final do Senhor Jesus Cristo antes da sua morte com os seus discípulos para dar ali aquelas instruções finais, as suas palavras de despedida e a sua preparação final, ok? Nós vimos que essa é uma sessão que é importante no Evangelho de João, porque nela o Senhor Jesus Cristo ele dá uma série de instruções para os seus discípulos concernente ao período pós-ressurreição. Instruções essas que servem muito bem, muitas delas servem para nós na igreja atualmente, ok? E na aula passada nós paramos ou não vimos o restante da análise do capítulo 16, a partezinha do significado de João 16. Então eu quero começar essa aula recapitulando com vocês o capítulo, ou vendo com vocês o que faltou do capítulo 16. Então veja aí na sua tela o significado de João 16. Em primeiro lugar, você tem o apóstolo João enfatizando a função do Espírito de colocar o mundo em julgamento. Você deve se lembrar, irmãos, que nós vimos no capítulo 5, e a partir do capítulo 5, o apóstolo João coloca o Senhor Jesus em julgamento diante do mundo, mas o Senhor Jesus já havia deixado claro que é o mundo que está em julgamento diante dele. Capítulo 16, versículo 8, é dito o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o papel do Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo, é convencer o mundo de que ele está em juízo contra Deus, ok? De que ele está em um julgamento diante de Deus. De que aquele homem, Jesus, que havia sido colocado no banco dos réus, agora ele foi exaltado e agora ele é o juiz de todos os homens. Então, a função do Espírito, uma delas, é essa. Em segundo lugar, o Espírito Santo também tem uma função revelatória, versículos de 12 a 15. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então veja aqui a ênfase na palavrinha anúncio, na palavrinha dizer, e na palavrinha guiar, na palavrinha falar e na palavrinha verdade. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? É que neste período da nova aliança, no Novo Testamento, a partir da sua morte, ressurreição e exaltação ao seu trono e descida do Espírito Santo, o nosso conhecimento das coisas divinas, ela será completamente mediada pelo Espírito Santo, ok? Então, existe um nível em que isso daqui só se refere aos discípulos, no sentido de novas revelações inspiradas, de lembranças das palavras que o Senhor Jesus Cristo havia dito a eles. Então aqui é um nível em que isso só se refere aos discípulos. Mas existe um nível em que isso se refere a todo o povo de Deus, porque o próprio Novo Testamento, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós só somos capazes de conhecer as coisas de Deus pelo Espírito Santo, que é o que Deus usa para se comunicar conosco.
No caso, então, nós entendemos, eu particularmente penso, que referindo-se ali ao ministério de iluminação no Espírito Santo, pois o Espírito Santo é o que nos guia à palavra de Deus, é o que nos leva a compreender e a seguir a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo coloca aqui essa função revelatória do Espírito Santo, isso revelatório referindo-se primariamente aos discípulos, mas também refere-se a gente no que tange à iluminação. E também o Senhor Jesus os prepara para o momento da sua morte. Versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, o Senhor Jesus Cristo aqui consola os seus discípulos para o momento da sua morte, dizendo, olha, vocês não vão me ver, mas não se preocupem, vocês ainda vão me ver. E vocês vão ter uma alegria que ninguém será capaz de tirar. Versículos 32 e 33, eis que vi a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus Cristo já avisa para eles como é que as coisas hão de acontecer. Então o apóstolo João deixa isso registrado também para nos mostrar que o Senhor Jesus Cristo estava plenamente ciente de tudo que iria acontecer na sua morte. Lembrando que isso, para os seus leitores primários, tinha uma relevância fundamental, pois mostrava que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para isso, para se oferecer como pecado, e que a sua morte não é prova de que ele era um criminoso culpado, mas de que o mundo é culpado, de que as autoridades judaicas eram culpadas, como o apóstolo João vai deixar bem claro a partir do capítulo 18, ok? Então, esse é o significado do capítulo 16. Agora eu quero partir com vocês para a análise do capítulo 17. Então vamos começar a ver então o capítulo 17 do Evangelho de João. Introduzindo vocês, irmãos, a esse capítulo, agora por que eu deixei o capítulo 17 em uma aula à parte? Por que é necessário uma introdução ao capítulo 17? Porque o capítulo 17 você já não tem mais ali um discurso do Senhor Jesus, mas uma oração, certo? Muitos consideram este capítulo como sendo o capítulo amado do Evangelho amado, do discípulo amado. Então você tem aqui essa ideia que o discípulo amado escreveu o Evangelho amado e o capítulo 17 é então o capítulo amado. Isso por quê? Porque o capítulo 17, irmãos, ele é muito interessante, porque nele você pode entender todo o sentimento do Senhor Jesus Cristo pelos seus. Aqui você tem como se fosse um desabafo, uma oração do Senhor Jesus Cristo pelo seu povo, pelos seus discípulos. Então, é bem interessante você notar, tentar entender aquilo que o Senhor Jesus Cristo espera e ora pelos seus discípulos. Então, isso é uma questão bem importante, irmãos, e bem crucial para as nossas vidas e para as nossas igrejas. Você saber aquilo que o Senhor Jesus Cristo anseia de nós. Ele ora por nós, pedindo ao Pai que faça essas coisas em nossas vidas. Então, o que é isso que o Senhor Jesus Cristo tanto deseja da nossa parte? E como servos fiéis, isso realmente deve chamar muito da nossa atenção, ok? Então você tem aqui um capítulo bem interessante, diferente dos demais capítulos, certo? Pelo seu conteúdo e pela mensagem que ele passa. Esse capítulo, irmãos, literariamente, ele segue o modelo de orações de despedida, ok? Então eu já mostrei para vocês que os capítulos 13 a 17 seguem o modelo de discursos de despedida.
E no capítulo 17 você tem um modelo de oração de despedida. Como é que a gente sabe disso? Veja aqui que interessante este gráfico, o que esse gráfico mostra. Se você for na oração de despedida de Moisés, no capítulo 32 e 33 de Deuteronômio, você vai notar o seguinte padrão. Ele começa com um louvor a Deus, existe uma sessão de louvor a Deus, porque proclamei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Então você tem aqui uma sessão de exaltação a Deus. E então, no capítulo 33, começa a sessão de intercessão pelo povo. Então é um modelo que Moisés tinha, de orar, louvando a Deus e depois intercedendo pelo povo. Quando você vai em João capítulo 17, o mesmo modelo é seguido. O Senhor Jesus Cristo começa o capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 5, você tem ali uma sessão de louvor a Deus. E a ênfase ali é glorificar, que Deus seja glorificado. Pai, é chegada a tua hora, glorifique a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então você tem ali uma sessão de glorificação a Deus, de louvor a Deus. E então, a partir do versículo 9, você tem ali o Senhor Jesus Cristo intercedendo pelo povo, fazendo uma intercessão pelo povo. Isso, irmãos, não é coincidência, certo? Isso certamente é proposital que o apóstolo João tenha registrado isso para mostrar, então, o Senhor Jesus Cristo como paralelo a Moisés, como sendo um novo Moisés que está trabalhando na construção de um novo povo de Deus, no caso, a igreja, ok? Então, notem aqui essa semelhança, como é incrível essa semelhança da oração de Jesus com a oração de Moisés. Outro detalhe também é que essa oração, irmãos, ela está localizada no mesmo ponto da oração do Getsêmani, certo? Então, aqui você tem, literariamente falando, você nota que existe uma continuação. Capítulo 17, versículo 1 é dito: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Capítulo 18, versículo 1. Tendo dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles, ok? Então aqui você tem uma oração que o Senhor Jesus Cristo fez exatamente antes de entrar no Getsêmani. Só que o mais interessante, irmãos, é que a atmosfera dessa oração é diferente da atmosfera da oração no Getsêmani. Aqui você tem o apóstolo João descrevendo o Senhor Jesus Cristo com uma resolução em obedecer, com uma certeza de que a sua morte seria uma glorificação. Como ele mesmo disse, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Então a sua morte seria o início da sua glória, o início da sua glorificação. Então você nota aqui uma postura do Senhor Jesus Cristo, que quando você vai ver a postura dele no Getsêmani, você nota ali que o Senhor Jesus Cristo, ele sofria muito no Getsêmani e agora já temendo muito a cruz, com ansiedade muito grande em relação à cruz. Obviamente, irmãos, você não deve entender isso como sendo Jesus como um ânimo dobre ou uma mistura de sentimentos. Não, a gente pode supor, e é quase certo, que o Senhor Jesus Cristo, ele tenha feito tudo isso em prol dos seus discípulos, ok? Então, a sua oração na frente dos discípulos, ela era uma oração de resolução, porque era isso que ele queria passar para os seus discípulos. Já a sua oração mais reservada, mais intimista, ele podia expressar o seu sentimento de dor e de angústia em relação à cruz. Então é bem interessante que enquanto os evangelhos narram esse momento de angústia, os sinópticos narram, o evangelho de João preferiu agora narrar
esse momento de resolução do Senhor Jesus Cristo, lembrando a você que isso seria extremamente importante para o povo, que precisava de resolução para seguir firme na fé em face das perseguições e dificuldades que o Império Romano estava impondo, ok? Essa oração, irmãos, ela também é chamada de oração sacerdotal. Por que ela é chamada de oração sacerdotal? Porque ela é uma oração onde o Senhor Jesus Cristo, como sacerdote, ele prepara o sacrifício. Então ali é como se o Senhor Jesus Cristo estivesse assumindo uma posição sacerdotal de preparar um sacrifício. E como sacrifício, ele se oferece pelos seus. Então essa é uma oração onde o Senhor Jesus Cristo tanto exibe-se como um sacerdote, como o sacrifício a ser oferecido. Então a linguagem usada por Jesus é uma linguagem sacerdotal, tanto de oferta quanto de consagração, quanto de oferta do sacrifício. Por isso que essa oração é chamada de sacerdotal. Então, entendendo bem aqui a ideia dessa oração, vamos ver o significado dela aqui no Evangelho de João. Tem mais um detalhe, ok? Enquanto o prólogo ele prepara o leitor para o ministério de Jesus, o capítulo 17, irmãos, ele é um sumário deste ministério, ok? O que se quer dizer com isso? Que muito embora, a partir do capítulo 13, você tenha o chamado livro da glória, mas o capítulo 17, ele termina todo o preparativo para a cruz, ok? Então, desde o capítulo 1, versículo 19, até aqui, você tem o caminho para a cruz. Depois daqui, vai começar então a paixão, o final do ministério de Cristo, ou seja, o ministério de Cristo, ele termina aqui. Agora, o que é sentido de ministério de Cristo? O seu ministério antes da sua crucificação. Ele termina nesse ponto, nessa oração do capítulo 17. Então, nela, o apóstolo João, ele também ressalta o Senhor Jesus Cristo, resumindo o seu ministério, como tendo glorificado o Pai, como tendo protegido e guardado os seus, e então se preparando para se oferecer como sacrifício, ok? Então, entendido isso, vamos avançar. Qual a estrutura de João 17? A estrutura de João 17, irmãos, ela é bem fácil de ser percebida, certo? E você tem claramente aqui uma oração de Jesus dividida em 3 partes. Em primeiro lugar, nos versículos de 1 a 8, você tem o Senhor Jesus Cristo orando por si mesmo, ok? Em que sentido ele ora por si mesmo? Ele faz uma oração mais centrada nele mesmo, em seus próprios pedidos em relação a ele mesmo. Quando ele diz, glorifica a teu Filho, certo? A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai. Certo? Então você tem aqui o Senhor Jesus Cristo fazendo uma oração mais por si mesmo. Quando você chega a partir do versículo 9, você tem aqui dizendo o seguinte: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E aqui, irmãos, você tem o Senhor Jesus Cristo começando a orar pelos seus discípulos ali, pelos 11 que estavam com ele, ok? Então, pelos seus apóstolos. Como é que a gente sabe disso? Porque você tem ali, por exemplo, no versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. Ou seja, ele está falando ali daquele grupo que estava com eles. Então, do versículo 9 ao 19, Jesus está ali orando pelos seus discípulos.
E então, do versículo 20 ao 26, o Senhor Jesus Cristo deixa de orar simplesmente pelos seus 11 ali, e ora agora por toda a comunidade, por todo o seu povo. Versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então aqui o Senhor Jesus Cristo já está orando por todos. Então a oração do Senhor Jesus Cristo, ela é por si, pelos seus apóstolos e por toda a comunidade. Você tem então ali 3 partes, uma divisão bem fácil de perceber aqui no capítulo 17. Agora o significado de João 17. Em primeiro lugar, irmãos, o resumo da ênfase constantemente dada no Evangelho de João, de que existe uma união entre o Pai e o Filho, e que rejeitar o Filho é rejeitar a Deus, e de que aceitar o Filho é aceitar a Deus. Então, o capítulo 17, na oração de Cristo, você tem o resumo disso, de que Deus está unido no Senhor Jesus Cristo, certo? Então, capítulo 17, versículo 1, glorifica a teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Mostrando então que essa é uma união recíproca, onde Deus busca a glória do Filho para o Filho buscar a glória de Deus. Capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Ou seja, conhecer a Deus e conhecer a Cristo são cruciais para a vida eterna. Então, mostrando aqui a união do Pai com o Filho. Isso para o judeu, irmãos, isso era extremamente relevante. Por quê? Porque o que o apóstolo João está dizendo é que não adianta mais você seguir ao Pai sem seguir o Filho. Que seguir o Filho é seguir ao Pai, que seguir ao Pai é seguir ao Filho. Que você não pode desprezar o Messias que Deus enviou e ainda achar que está debaixo da bênção ou da proteção do Pai. Então, seguir o Pai é seguir o Filho, existe uma união. Então, aqui João resume, ou o próprio Senhor Jesus, e João relata aquilo que foi dito em todos os debates do Senhor Jesus Cristo, ok? Também, a similaridade da união do Pai e do Filho com a união do Filho com os seus discípulos. Versículo 10. Ora, todas as minhas palavras são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ou seja, a união do Senhor Jesus Cristo para com Deus, ela deve refletir-se na união dos discípulos para com Cristo. Agora veja, irmãos, nesse texto de João 17, diferente do texto de João capítulo 8 e também de João capítulo 10, ok? Onde o Senhor Jesus Cristo relata a união com o Pai e que as pessoas entendem que ele está se fazendo Deus. No capítulo 17, você tem ali uma união de propósitos. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que existe uma união de propósitos entre os seus 11 apóstolos e depois mais um e Paulo e ele mesmo, ok? E o próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 23, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, agora referindo-se a todo o povo, certo? Deve haver então a mesma união que existe entre o Pai e o Filho, de união, de propósito, certo? Existe então a união entre o Filho e o seu povo, ok? Então mostrando aí este aspecto de união. E por fim, nós temos aqui o que o Senhor Jesus Cristo deseja da sua igreja. Então, como eu comecei dizendo, essa é uma oração interessante,
porque nela a gente descobre o que é aquilo que o Senhor Jesus Cristo anseia do seu povo. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. O Senhor Jesus espera da sua igreja união, unidade. O Senhor Jesus Cristo espera que nós sejamos um povo unido. Em segundo lugar, versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E versículo 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então o Senhor Jesus espera do seu povo santidade. Que o povo cresça em santidade por meio da palavra de Deus. Versículos 12 e 15. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então o Senhor Jesus Cristo, ele deseja que nós sejamos protegidos ou guardados do mal neste mundo, ok? Então é isso que o Senhor Jesus espera de nós, espera da sua igreja, ok? Então é isso, irmãos. Esse é o capítulo 17 do Evangelho de João. A partir da próxima aula, então, nós vamos começar a estudar a narrativa da paixão, da crucificação do Senhor Jesus, nos capítulos 18 e 19, ok? Então fiquem com Deus, até a próxima aula. Deus vos abençoe.